Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Estamos nesse tempo de quarentena e essas reflexões realmente, essas devocionais têm falado muito aos nossos corações e tem sido muito importante para nos aproximar mesmo. E o texto que eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos é no livro de Tiago, na carta de Tiago, o capítulo 4, nós vamos ler do verso 13 ao verso 15. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar, devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Irmãos, a carta de Tiago, como muitos sabem, é uma carta de direcionamento prático para a vida cristã. É uma carta que vai tratar muito da ética cristã. E a pergunta que vem à minha mente é: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta assim que é até um pouco comum, né? Para algumas pessoas, no meio de algumas pessoas, em algumas situações, quando alguém chega e fala alguma coisa conosco e tipo nos confronta, e no calor da emoção ali a gente vai dizer essa palavra, né? Ou você já deve ter visto alguém dizer, quem você pensa que é? E aí eu fiquei me perguntando diante desse texto, quem você pensa que é? Quem eu penso que sou, Tatiane? E com isso, irmãos, o que eu quero trazer é justamente o perigo da autossuficiência e da arrogância, né, diante da vida. O que Tiago está ensinando aqui é justamente relacionado a isso, né? Nós, muitas vezes, se me perguntarem, você diz, não, mas eu não sou uma pessoa autossuficiente, eu não sou uma pessoa arrogante. Mas muitas vezes no seu modo de agir, no meu modo de agir, eu me comporto como alguém autossuficiente e arrogante. E dentro das verdades que Tiago vem ensinando aqui nesta carta, sobre a conduta cristã, sobre a fé cristã, né, sobre a questão da cobiça, sobre a questão da humildade, sobre a questão do orgulho, né, o que ele vai abordar aqui nesse capítulo 4, aí Tiago chega nos versos 13 e 14, né? E ele diz assim, escrevendo para os judeus que estavam na dispersão. E aí Tiago vai e diz assim, vós e dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Certamente eram comerciantes aqui. E isso mostra os planos que nós fazemos nas nossas vidas, né? De uma maneira, muitas vezes, autossuficiente mesmo, né? A gente diz, eu vou, eu faço, né? E aí eu queria trazer 3 perguntas mais para a gente refletir nesta manhã. A primeira pergunta é, o que é a vida? Né? Diante desse texto eu quero trazer essa pergunta, o que é a vida? A segunda pergunta é, como você tem vivido os seus dias? E a terceira pergunta é, qual tem sido o lugar de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Irmãos, quando a gente para pensar o que é a vida, né? E a vida aqui, quando o verso 14 vai falar, digo-vos e não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? O próprio Tiago aqui questiona isso, né? O que é a vossa vida? E aí a vida que aqui ele está se referindo é a vida mesmo humana, é o fôlego de vida. Irmãos, como a nossa vida é frágil, né? O que é a nossa vida? Como ela é frágil? Tem um pastor que eu costumo muito escutá-lo, e ele gosta de dizer assim, que a nossa vida é curta, dura e incerta.
E isso é uma realidade, né? E daí, quando eu leio esse texto, me vem muito à mente também a questão de que, de fato, a gente tem uma vida muito incerta, né? Como a Bíblia, como o texto diz, como a Bíblia diz, é uma neblina, é um vapor que vem e logo passa. E nós muitas vezes nos encontramos cheios de autossuficiência e cheios de arrogância, né? O que é a vida? O que é essa vida? E aqui é a vida humana mesmo. É essa vida que você dá entrada no hospital e não sabe exatamente se sai. E eu trabalho no hospital e eu sei bem o que é isso. E eu sei bem nesses dias o pavor e a atenção que tem circulado no meio dos profissionais de saúde. A segunda pergunta, irmãos, é como você tem vivido os seus dias? Se a nossa vida é curta, dura, incerta, né? Apesar de que nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de satisfação, temos momentos de felicidade, temos. Mas, no geral, a vida ela é muito curta, ela é dura e ela é incerta realmente. E como você tem vivido os seus dias? Como você tem gastado o seu tempo? Né? John Piper costuma muito pensar sobre isso também. E ele traz essa reflexão sobre a vida, como a gente tem vivido os nossos dias, como a gente tem gastado o nosso tempo, né? E a terceira pergunta é qual o lugar de Deus? Qual o lugar que Deus tem ocupado na minha e na sua vida? Né? É um lugar de soberania? Será que é um lugar de soberania? No verso 15, Tiago diz, em lugar disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Muitas vezes os nossos planos não estão colocados diante de Deus. A gente diz que está da boca para fora, mas na verdade não está. A nossa autossuficiência, a nossa justiça própria, as nossas próprias mãos, né? A força do nosso braço, na verdade, é quem está conduzindo os nossos planos, muitas vezes, né? E não temos colocado, de fato, o Senhor adiante do nosso caminho, adiante das nossas escolhas. Não temos, de fato, colocado a soberania de Deus como prioridade e aceitado os seus desígnios e os seus propósitos. E temos, de fato, buscado viver de acordo com sua vontade. E nada mais propício do que pensarmos isto nesses dias, né? Quem você é, quem você pensa que é, quem eu penso que sou diante da vida. E o que é essa vida? Tão breve, tão frágil, né? Como eu tenho vivido os meus dias? Qual a melhor forma realmente que eu tenho vivido os meus dias? Esses dias têm servido para a gente refletir muito sobre isso. Né? E qual o lugar de Deus, principalmente na minha vida? Qual o lugar que eu tenho colocado o Senhor na minha vida? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque Tu tens cuidado de nós e Tu és o dono da vida, Tu és quem nos preserva e quem nos guarda. Senhor, e queremos te pedir nesta manhã, Pai, que a nossa vida, seja quantos anos vivermos, mas que a nossa vida glorifique o Teu nome, que Tu tenhas, Senhor, de fato, o primeiro lugar na nossa vida, Pai, que nós possamos saber, Pai, como viver os nossos dias e possamos ter a sabedoria vinda do Senhor para vivermos os nossos dias de acordo com a Tua palavra e de forma que glorifique o Teu nome, meu Pai, e que Tu tenhas realmente, Pai, a soberania em nossas vidas, que Tu sejas de fato o nosso guia, Pai, e que nós olhemos para Ti, Senhor, em primeiro lugar e acima de todas as coisas, e cuidemos de agradar a Ti, Senhor, e de estar satisfeitos no Senhor. Nos abençoa, Pai, abençoa aqueles que estão passando por tribulações, por provações, que o Senhor esteja com eles, Pai, e que eles sejam confortados com a Tua presença e com a Tua mão poderosa, Pai. Abençoa o nosso país, a nossa nação, abençoa a toda a humanidade, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça e que possamos aprender o que Tu queres, Senhor, os Teus desígnios, diante de tudo que tem nos acometido, tem acometido a humanidade nestes últimos dias, Pai. É assim que Te oramos, em nome de Jesus. Amém.